Agora, esse destaque todo que você tem colocado, a gente tem tido devido ao crescimento da população evangélica dentro do Brasil, certo? A gente era minoria ali na década de 70, 80, de repente a gente começou a crescer, principalmente quando veio os movimentos pentecostais. Dizem pesquisas e estudos que em poucos anos os cristãos evangélicos serão maioria no Brasil. Como é que você tem percebido o impacto desse crescimento dentro da sociedade brasileira em termos políticos e religiosos? Há uma projeção do José Eustáquio Diniz Alves, que é um Uhum, demógrafo, que trabalhou muitos anos no IBGE, de que em 2032 uhum, o número de evangélicos se equiparará ao número de católicos e em uhum, 2036 ultrapassará. Então, em uhum, 2036, segundo se essa projeção se cumprir, nós seremos uhum, maioria no Brasil. uhum, Como eu enxergo? Eu enxergo de duas formas. uhum, Eu tenho uma. Eu enxergo os evangélicos, eu costumo dizer assim, né? Eu tenho uma percepção dos evangélicos como um cristão falando de uhum, dentro, e uma uhum, percepção como uma figura neutra, tentando falar de fora. Não sei se é uhum, possível, porque eu sou cristão, né? Como um aham, analista. Então, como cristão, como alguém de dentro, como pastor de igreja local, como alguém uhum, que ama a Jesus, que ama o Evangelho, eu vejo esse crescimento muito mais de forma negativa do que positiva. aham, Estou sendo bem sincero. Ah, mas uhum, você não fica feliz que está crescendo as igrejas? Cara, eu fico feliz, sim, que tem pessoas se convertendo, eu não nego uhum, isso. Tem pessoas se convertendo uhum, mesmo, tem pessoas encontrando a Jesus. sim, Eu não sou contra, né, que o nome de Jesus seja pregado e anunciado. Porém, esse crescimento avassalador dos evangélicos, eu vejo como alguém de dentro, pensando de forma bíblico-teológica, eu vejo de forma muito mais negativa. Tem gerado uhum, efeitos mais negativos. Por quê? O que sim, nós vemos é um monte de igrejas crescendo, um monte de gente que não sabe nada do evangelho, que uhum, não sabe nada de Bíblia, que não uhum, sabe, não conhece nada das uhum, doutrinas uhum, básicas, por exemplo, quem é Jesus, sobre salvação, uhum, sobre, sim, sabe, não sabe nada, sobre igreja, uhum, os caras não sabem coisa alguma. Isso uhum, é o analfabetismo bíblico geral. sim, E muitas igrejas pregando teologias nefastas, uhum, domínio, abuso espiritual para todo lado. uhum, Então, uhum, cara, teologia da prosperidade, sim, coaching, né? Essa teologia coaching, uhum, e esses artistas gospel, essa cultura. Cara, eu tenho nojo disso tudo. Sendo aham, abrindo o coração com você, Daniel. Tenho aham, nojo disso tudo. E vejo, então, eu vejo assim que há aspectos muito mais negativos desse crescimento, uhum, analisando de dentro, do que positivos. Agora, sim, fazendo uma análise do lado de fora, ou tentando fazer uma análise como um agente neutro, eu aham, vejo que os efeitos desse crescimento são muito mais positivos, sociologicamente falando, do que aham, negativos. aham, Poderia citar inúmeros efeitos positivos, uhum, desdobramentos positivos, como a aculturação das classes mais pobres. As uhum, igrejas pentecostais, neopentecostais estão nas periferias, nas sim, quebradas, nos rincões do Brasil, e aí há um processo de aculturação, querendo ou não, uhum, as uhum, crianças utilizam a Bíblia é lida, né? sim, Tem escolinha aham, bíblica, estão uhum, aprendendo teatrinho, estão aprendendo música, uhum, isso uhum, não se aprende na escola, nas periferias, então há um processo aham, de é, aculturação, há um processo que tem acontecido muito, né, nas periferias, que é um processo de uhum, crescimento, uhum, crescimento econômico, não que eles estão aham, prosperando, largando deixando a classe social da qual fazem parte, mas eles conseguem, de certa forma, empreender, né? É um empreendedorismo, que de aham, fato funciona, né? uhum, Os uhum, evangélicos, eles acabam sendo mais empreendedores do que aqueles que não são evangélicos quando moram na periferia, uhum, uhum, né? E a igreja acaba se tornando um ambiente de empreendedorismo para sim, muitos sim, dessas irmãs, desses irmãos. Então, há esse processo. uhum, Também há uma maior igualdade de gênero, porque esse é um uhum, problema da sociedade, mas nas igrejas uhum, pentecostais as mulheres falam, pregam, sim, ensinam,
então elas são tratadas com mais equidade. Uhum. Há uma diminuição da violência domiciliar. Uhum. Os homens se convertem, vão para a igreja, param de beber e param de bater nas Sim, mulheres. Tem inúmeros estudos, e são sim. vários desdobramentos, eu poderia ficar citando, né? A reinserção de pessoas ligadas à criminalidade, a reinserção social dessas pessoas, porque só a igreja que dá conta de nóia, de viciado em droga. A gente sabe que o cara vai para a igreja e ele acaba realmente mudando de vida, a igreja ajuda o cara. Então, há uma série de questões que são desdobramentos positivos desse crescimento. Então, do lado de fora, eu enxergo que os desdobramentos são muito mais positivos. Do lado de dentro, eu enxergo que são mais negativos. A igreja, ela vai a lugares onde o Estado não consegue chegar. Exatamente. Né? Até tem um sociólogo, né, um amigo querido, Juliano Speyer, que é colunista hoje ele tem uma coluna na Folha de São Paulo e fez um livro excepcional. Vou até deixar esse livro aqui para vocês, né? Que é o Povo de Deus. Quem são os evangélicos? Ele fez um estudo sobre os evangélicos, né, um livraço. E ele diz que, ele afirma, né, na sua obra, que as igrejas evangélicas pentecostais nas periferias, elas agem como um estado de bem-estar social informal, onde o Estado, que você falou, onde o Estado não chega, as igrejas chegam. Sim, então, entendeu? Eu faço essas duas análises, de dentro e de fora. De fora eu tenho uma análise positiva, de dentro já não é tão positiva. E quando você fala da questão aí de violência e tal, um homem transformado, quando o homem se converte, 96% da família se compromete com o evangelho juntamente com o homem. Porque a transformação do homem, ela chama muito mais atenção do que a transformação da mulher. Geralmente, quando a mulher se converte e o marido não, a mulher não consegue ter tanto impacto na vida do homem como o homem tem na vida da mulher, né? Então a transformação do homem chama muito mais atenção do que a transformação da vida da mulher. Então, geralmente, esse crescimento também levam famílias inteiras para o evangelho e a transformação, né? Por outro lado, você falou aí de a gente tem um analfabeto bíblico, né? Vamos dizer assim. A gente está chegando a ter experiência de pessoas que se dizem evangélicas, mas não frequentam mais a igreja. Né? Então, assim, também é um crescimento do descompromisso com a mensagem de Cristo, com o evangelho, com o princípio das escrituras, mas tem muita gente hoje que se diz evangélica, mas não está em nenhum lugar também. Né?